Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós vamos falar em Esdras 7, de 6 a 10, ser antes de fazer. Aí que está, hein? Eis a questão, né? Esse texto é bom. Esdras 7, de 6 a 10. Okay. Então vamos lá. Este Esdras subiu de Babilônia, era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e os sacerdotes e dos levitas e dos cantores, dos porteiros, dos netineus, do ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos, né? Uma coisa interessante aqui, Esdras buscou a lei do Senhor, entendeu? Então ele buscou todo o entendimento para criar, né, para enxergar o estatuto. Por conta do decreto do rei Artaxerxes, Esdras viajou da Babilônia para Jerusalém. Como sacerdote, sentiu-se impelido a estabelecer prioridades espirituais entre o povo, especialmente no que dizia respeito ao novo templo, o que garantiu o sucesso de Esdras. Pode ser explicado pela fala de Moody, quando diz: a maior tragédia de sua época foi o fato de que os líderes cristãos tentavam apregoar uma verdade que não viviam. Né? Vou repetir, a maior tragédia de sua época foi o fato de que os líderes cristãos tentavam apregoar uma verdade que não viviam. Tenho certeza que você está entendendo isso. Esta também é uma tragédia atual, mas não foi a verdade sobre a vida de Esdras, que nos dá um grande exemplo de sacerdote e de homem de Deus. Não podemos repartir o que não temos. Primeiro devemos importar a verdade, depois seremos capazes de exportar a verdade, né? Importar, trazer a verdade para dentro de nós, exportar, levar a verdade para as pessoas, ok? Deus quer construir o nosso ser antes do nosso fazer. Estas foram as prioridades de Esdras nessa ordem. Primeiro, aprender. Esdras estudou e descobriu por si a verdade. Então, a primeira coisa é aprender, né? Antes de eu querer ministrar, de eu querer levar alguma coisa, querer ensinar, eu tenho que aprender primeiro. Por isso que nós colocamos ser antes de fazer. Ok? Sim, senhor. Há 3 verbos bem interessantes, Guerra, que eles acabam dando um norte naquilo que nós somos, na maneira como nós agimos e como nós sentimos. Né? O ser, o fazer e o ter. Esses 3 níveis, ou esses três verbos, eles definem 3 grandes princípios na vida de cada um de nós, como indivíduo. O ser que traz o senso de identidade, né? Quem nós somos. Realmente identidade mesmo. Então, e essa precisa ser a base. O fazer, que é um senso de capacitação, né?
o que eu sou capaz de fazer, conhecer as minhas limitações, as minhas potencialidades e entender o que eu posso ou não posso fazer. Sim. Quando que realmente eu preciso ou não preciso, quando eu posso dizer sim e quando eu tenho que dizer não, né? E, por último, o ter, que tem a ver com o senso de merecimento. Porque muitas vezes o nosso merecer está associado a uma forte crença de identidade ou uma forte crença de capacidade. Então, a base é exatamente essas duas questões: a identidade e a capacidade. Nesse caso, estamos vendo o exemplo de uma pessoa que primeiro sabia quem ele era e depois ele foi fazer de acordo com aquilo que ele era. Então ele buscou a capacitação do Senhor. Esdras, ele era de uma família de sacerdotes. Sim. E ele era escriba. E ele buscou o conhecimento do Senhor, buscou o conhecimento da lei do Senhor. E ele não só buscou o conhecimento da lei, no sentido de saber a lei, mas de trazer a lei para dentro de si. Sim. É aquilo que você disse, ele importou. Né? Ele não buscou apenas o conhecimento, mas ele trouxe esse conhecimento e fez desse conhecimento a referência da sua vida. Ele transformou o conhecimento na capacitação. Com certeza. Então, e isso faz toda a diferença. Nossa, né? Totalmente. Quando você coloca a citação, né, de Moody, que foi um dos grandes evangelistas e avivalistas que nós temos na história pós-reforma, então ele pôde avaliar o que poderia ter sido a igreja se realmente os líderes cristãos da sua época tivessem o comprometimento de ser aquilo que eles falavam ou aquilo que eles ensinavam. Sim. Então, isso mudaria toda a história. Quando nós passamos a fazer aquilo que nós realmente somos e aquilo que nós fazemos é testemunho daquilo que nós cremos. Com certeza. O maior testemunho não é aquele que é dito verbalmente, mas é aquele que as pessoas veem por comunicação, muitas vezes não verbal, através das nossas atitudes. As atitudes é que vão falar bem mais alto do que, né? Então, tem muita gente que fala muito, mas as atitudes dele não demonstram aquilo que ele está falando. Exatamente. De vez em quando a gente ouve isso, infelizmente. Sim. Eu ser crente igual fulano, mas não é? É verdade. Infelizmente, essa é uma realidade. De ouvir, né? Né? Não é fácil. Ou então virar e falar assim, ser crente igual você, né? É melhor não ser. E isso significa que a pessoa está falando uma coisa e vivendo outra. Né? E nós precisamos, e Esdras fez isso, entendendo quem ele era, qual era a sua função diante do povo, sua responsabilidade diante da nação. E aí ele se posiciona e busca o conhecimento de Deus, a revelação de Deus e os estatutos do Senhor. E ele vai nortear sua vida diante desses estatutos, né? Ele vai ter isso como uma referência para ele. E isso é extremamente importante em todo o processo que Esdras é usado por Deus no processo de restauração, né? Outra coisa, Janinho, porque quando a pessoa tem esse conteúdo, e ele buscou esse conteúdo, a pessoa é respeitada. Você entendeu? Porque a pessoa senta ali, ele já importou isso para ele. Quando estiver exportando, aquele que está recebendo isso, ele vai entender o quê? Que aquela pessoa está trazendo para ele uma segurança dentro daquilo que ele aprendeu. E foi isso que Esdras fez.
Né? Quando ele passou para o povo, ele passou uma questão. O sacerdote, a pessoa passou uma coisa que ele entendia. E ele passou segurança. E muitas vezes nós temos que passar segurança para as pessoas. Né? Eu falo da minha fé para as pessoas, ela tem que sentir segurança. Poxa, isso é interessante, eu vou parar aqui para ouvir. Aí sabe o que a pessoa fala? Fala mais. Eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir mais porque ela interessa. Não é? Muita pessoa interessa e aí vai, é uma caminhada, né, que a gente leva a pessoa a compreender aquilo que a gente está dentro dele, a entender e a interessar pelo que realmente você está falando. É o conhecimento. Isso que leva. Mas, na realidade, hoje em dia nós temos visto como que as pessoas têm confundido isso. Sim. A questão de ser e a questão de fazer. De fazer. E hoje estão dando muito mais ênfase no fazer, como se o fazer pudesse suplantar o ser, né? Ser, né? O caráter, né? Então, é exatamente isso que tem acontecido, né? Com as pessoas, né? Essa confusão que tem gerado, né? É interessante, Rogério, quando nós focamos muito no fazer e as pessoas começam a valorizar o resultado daquilo que aparentemente, né, está sendo produzido. Mas o fruto, ele acaba se perdendo se não há um respaldo do ser por trás. Porque aquilo que vai frutificar de acordo com aquilo que recebe da essência, da raiz. Isso. Então, por que hoje, muitas vezes, nós temos um movimento de muita gente e de pouca santificação? Né? Então, nós estamos agindo no nível do ativismo e do fazer. Isso. Né? E aí, os frutos que nós estamos gerando é o fruto desses movimentos. Exato. Né? Mas o nível de comprometimento com os princípios, ele está muito aquém. Se nós hoje, e eu estou falando isso baseado naquilo que a gente vê e naquilo que a gente percebe, isso não quer dizer que seja a sua realidade, né? Isso pode ser a realidade do outro, né? De repente é o outro, mas na maioria das vezes nós estamos vendo pessoas que estão envolvidas, mas que não estão comprometidas. Pessoas que estão fazendo o tempo inteiro, mas não estão sendo. E isso acaba gerando confusão, né? E frutos que não são frutos bons. E pelo fruto a gente conhece. Assim diz a palavra do Senhor. Rogério, no meio cristão nós vemos isso, né? Ou seja, existe muito movimento, né? Pouca santidade. Né? Sim. E no meio, vamos usar assim, secular, nós vemos essas expressões, assim, principalmente na época, no período da política. Sim. A gente sabe que ele rouba, mas ele faz. Sim. Não é verdade? Não é isso que acontece? Não, a gente sabe que o cara é ladrão, mas ele, olha quantas obras ele fez. Então, como se pudesse justificar, né, o desvio de caráter através das suas obras. Daquilo que ele está fazendo. Que nós temos osso que fala viver. Ele praticou e aplicou o que havia aprendido. Além dele aplicar, ele praticou, ele fez as duas coisas. Ele não só, né, colocou aquilo que tinha aprendido, mas também colocou em prática na vida dele. Muitas vezes eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou praticando aquilo que eu estou ensinando. Exato. Que não adianta. Né? Igual nós falamos sobre cura interior aqui, mas nós aplicamos a cura interior na vida das pessoas. Né? O que a gente fala aqui, o programa que a gente faz aqui, nós continuamos ele a hora que a gente sai daqui. Então, nós temos a aplicação, a gente trabalha com isso, nós estamos envolvidos com isso. Então, a gente fala daquilo que a gente conhece e daquilo que a gente pratica. Né? Nós três aqui, tudo que a gente fala aqui, a gente pratica. A gente aprendeu,
importou e está exportando, né? Não, a gente pratica inclusive na vida um do outro. Na vida um do outro, isso também. Também se não tivesse isso, né? É isso tem que mesmo, ter. na vida um do outro, né? Tem que ter. E um, né, vai ajudando o outro. Guerra, eu tenho uma participação aqui, assim, a pergunta dela não está muito relacionada com o tema de hoje, mas eu creio que vale a pena a gente responder. Diz assim, olá, eu vivo com uma pessoa hoje, mas na verdade ainda sinto muito amor pelo meu ex. E hoje essa situação tem me incomodado muito e até atrapalhado a minha vida espiritual, com certeza. Com certeza. Tenho orado, mas esse sentimento não me abandona. Gostaria que me ajudassem. Ela é de Lafayette. Rogério, aí nós temos uma situação interessante, porque não fala que nível de relacionamento, né? E como esse ex... Eu vivo com uma pessoa hoje. Né? E esse é ex o quê? Ex-marido, ex-ficante, ex-namorado, não né? fala. Não fala. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem e que poderia concluir é que há uma ligação de alma que ainda não foi quebrada, né, desse outro relacionamento. É claro que se as pessoas que passam pela nossa vida fazem parte da nossa vida, e quanto mais tempo nós vivemos e relacionamos com essas pessoas, mais marcas, lembranças e momentos nós vamos ter com essas pessoas. E o fato de estar em um outro relacionamento não deleta a nossa memória, porque isso faz parte da nossa vida. Agora, isso não pode interferir nos nossos relacionamentos, nos outros relacionamentos que virão depois disso. Então, se isso está acontecendo, então há um forte laço de alma, e esse laço de alma ele precisa ser desfeito em nome de Jesus. Amém. Tá certo? Ok. Nós temos também uma outra participação que eu acho muito importante também. Diz assim, ó, a paz do Senhor. Moro na cidade ocidental em Goiás e acompanho sempre o programa. Obrigado, viu, pela sua audiência. Vou tentar ser breve e objetivo. Meu esposo é líder de um ministério há 2 anos. E até hoje só temos 3 membros constantes na igreja. Os poucos que visitam não voltam mais. Será que esse ministério é de Deus mesmo? Que pergunta é? Uma coisa que a gente precisa entender é se as pessoas visitam e não estão ficando porque aquilo que elas têm recebido não condiz, né, com a expectativa dessas pessoas. Se não estão sendo alimentadas, não vão ficar. Não vão ficar, né? Agora, se há um chamado e um propósito, nós precisamos, a partir daí, entender e buscar do Senhor quais são as estratégias. Porque, de repente, vocês podem estar no lugar certo, mas usando as estratégias erradas. E Deus está querendo, né, que vocês permaneçam aí, e Ele tem as estratégias certas para vocês. Claro que os frutos, eles são consequência. Agora, há muitas situações que esses frutos, eles não teriam que ser obrigatoriamente imediatos. Há realmente situações onde pessoas em campos missionários ficaram e durante muito tempo e não colheram, não viram, né, o resultado do seu trabalho da maneira que eles queriam. Mas eles tinham uma convicção de que era para estar ali e era para estar naquele tempo ali. Agora, vale a pena, né, avaliar isso diante dos resultados e perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo aqui é realmente o que o Senhor quer que eu esteja fazendo?
aquilo que eu estou fazendo do jeito que o Senhor quer, né? Então, pergunte ao Senhor. Isso é algo que precisa ser feito. E outra né? coisa, né? Perguntar se o ministério dele é ali mesmo, né? Sim, naquele local eu também, estou aqui, é aqui mesmo que o senhor quer? Mesmo, o senhor quer, ou só me quer em outro lugar, ou outro tipo de ministério também, né? Tem que ver isso, né? Muitas vezes a pessoa está achando que está dentro do ministério e de repente o ministério dele é outro. Tem uns que são mestre, outros são apacentador, outros são evangelistas, então tem que ver se realmente o ministério dele é esse e se ele está no lugar certo. Sim. Tem que orar a Deus e pedir essa direção aí, não é? Para ter a resposta aí, ver. Aí a gente pode conectar entre o ser e o fazer. E o ser e o fazer. Né? De repente estou fazendo alguma coisa, mas eu não sou a pessoa para fazer aquilo. Exato. Não é? Isso mesmo. Ou estou fazendo alguma coisa que não é o que eu preciso fazer. Com certeza. Né? Então, avalie primeiro o ser, né? E o fazer. Eu acho que essa seria uma indicação para reavaliar diante do Senhor. Temos aqui uma outra participação do Piauí. Ela diz assim, ó, peço orientação, sou casada, 21 anos, me casei com 15 e grávida. Aos 29 conheci a Jesus, mas a minha vida é só angústia e opressão. Não consigo me libertar, meu marido me trai com uma mulher de menor e a cada dia digo todos os dias que o perdoo, mas não consigo viver o que eu declaro. Saí do emprego por vergonha. Ele não trabalha e quando eu ia trabalhar, ele ia me trair, né? Quase com depressão e hoje vivo na escassez. Não tem nada em casa e ele cheio de dívida. O que eu faço? Uau. Uma espada de dois dificuldade. Não é tão fácil. É uma situação bem melindrosa e bem complexa, né? É complexa, tem vários dobramentos. Está havendo adultério, né? Aí está declarando que o adultério dele é com uma pessoa de menor ainda, não é? Então, assim, o pecado aí está bem profundo, não é? Eu acho que a oração dela é pedir a Deus que faça um rebuliço no lar dela. Né? O Senhor vai ter que fazer um rebuliço, levar ele ao arrependimento, a entender que ele está errado de duas formas, não é? E outra coisa, irmã, você precisa de um tratamento. Precisa de ajuda. Né? Você precisa de ajuda. De alguém que te acompanhe, alguém que te oriente. A sua alma está machucada. Você precisa de resolver isso. Você tem que ser trabalhada para você poder, né? Você está dentro de uma guerra e está ferida. Não é? Você precisa de revestir da armadura de Efésios e tudo, mas para isso você precisa de ser revestido por dentro. Suas feridas precisam de ser saradas para você conseguir resolver a situação, que não é tão fácil assim. Mas Deus é um Deus do impossível e Ele pode mudar toda a sua história, eu creio nisso. Tá? Busca ajuda. É o melhor que você pode fazer. Exato. E o Senhor vai te orientar como você vai fazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.